Você já se perguntou por que o Rengoku, o Uzui e a Shinobu nunca despertaram a marca do caçador na história de Demon Slayer? Por que eles não conseguiram esse feito? O que faltou pra cada um deles? Vem comigo porque hoje eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes. E aí galera, beleza? 7 aqui, gente. No vídeo de hoje eu vou acabar com uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Por que dos 9 Hashiras apenas 3 não foram capazes de despertar esse poder tão poderoso? Olha, eu não vou mentir pra vocês, desses 3 casos, pelo menos 2 até que a explicação é simples, mas um deles pode se tornar um pouco complicado, mais do que você imagina. E o meu desafio pra você hoje aí nos comentários é: se você pudesse mudar a história de Demon Slayer, qual desses 3 personagens que a gente vai falar hoje você escolheria pra ser o sortudo pra poder liberar a marca do caçador? Eu quero saber o porquê, então me conta com a hashtag marca aí nos comentários qual deles você escolheria, e eu preciso de um motivo que vale a pena, né? Bora de uma vez pro tema do vídeo. Então amigos, já não é de hoje que boa parte da comunidade de Kimetsu no Yaiba se pergunta o que teria acontecido de diferente caso Kyojuro Rengoku, Tengen Uzui e Shinobu Kocho tivessem despertado as suas marcas. Afinal de contas, uma habilidade tão poderosa pode mudar totalmente o rumo de uma batalha. Mas é aquela coisa, né? Pode mudar, não significa que vai de fato mudar o resultado final. Antes de tudo, muito importante, vamos recapitular comigo quais são os requisitos super importantes que você precisa para poder despertar a marca do caçador. No total são 2 requisitos e a gente aprende mais sobre eles lá no comecinho do arco do treinamento Hashira, na reunião dos pilares junto com a esposa do mestre. E já deixando claro, o primeiro deles é o mais importante de todos. Basicamente, para os Hashiras e outros caçadores terem uma chance de despertar a marca, eles precisam que alguém originalmente já tenha ela ativada, assim fazendo com que a marca em si ressoasse em outros caçadores, fazendo com que um a um despertasse a sua. E no caso da geração em que esse grupinho de Hashiras que a gente tanto gosta vive, o primeiro cara a despertar essa marca não foi nenhum Hashira, foi o nosso queridíssimo Tanjiro Kamado. Somente após o despertar da marca do Tangerina que os Hashiras teriam uma chance de obter esse poder. Mas é muito importante lembrar do seguinte detalhe: mesmo após o Tanjiro já ter ativado a sua marca, para qualquer caçador conseguir essa parada, eles precisam passar tempo perto do Tanjiro, para somente assim a habilidade da marca de ressoar fazer efeito no futuro. Mas no fim das contas esse é só o primeiro requisito, vamos conhecer o segundo. O segundo seria que basicamente o caçador tem que estar num risco de vida eminente. O que eu quero dizer com isso? É dito claramente pelo Hashira da Névoa, Muichiro Tokito, que durante o momento do despertar da sua marca, ele estava com a temperatura corporal acima dos 39 graus. E além disso que os seus batimentos cardíacos tinham ultrapassado os 200 BPM. Essas duas coisas juntas, em outras palavras, seria, cara, um risco de vida mortal. Lutar em condições assim é praticamente insanidade. A própria Shinobu deixa claro isso na reunião. Mas assim, se o caçador tiver cumprido esses 2 requisitos, a chance dele despertar a marca é praticamente 100% garantida. E vamos ser sinceros, pessoal, esse lance de risco de vida, de temperatura elevada, de batimento elevado, cara, isso é fichinha pros Hashiras. Eles se colocam em situações de risco de vida o tempo inteiro por conta do trabalho deles. Então agora que a gente já sabe bem o que são os requisitos, vamos descobrir a verdade do porquê que somente o Rengoku, Uzui e a Shinobu não tiveram esse feito marcadinho lá no currículo. Primeiramente, nós temos o pilar das chamas, Kyojuro Rengoku. E aqui, sinceramente, eu acredito de verdade que a grande maioria das pessoas consegue explicar tranquilamente por que o Rengoku não despertou a marca. Mas, como sempre tem um maluco por aí que diz que o Rengoku teria despertado a marca se a luta tivesse durado mais um pouquinho. Pera aí, então é isso mesmo que eu tô escutando? Você aí acredita que se a luta com a casa tivesse durado mais um pouquinho, o Rengoku teria despertado a marca? Ai, cara, complicado, viu? Como tem esse tipo de comentário em grande escala por aí, acredite se quiser, eu vou explicar o óbvio agora, né? O caso do nosso churrasqueiro é muito simples. Ele não cumpriu o primeiro requisito, o mais importante deles. E não que ele não tenha cumprido esse requisito por culpa dele, não foi culpa dele. Tecnicamente, se a gente pode culpar alguém, é o próprio Tanjiro. Basicamente, o tempo que o Rengoku passou ao lado do Tanjiro junto, tendo seus momentos ali de conversa, estando literalmente ao lado dele por um bom tempo, não valeram de nada, porque o Tanjiro ainda não tinha despertado a sua marca do caçador. Marca essa que ele só viria despertar um tempão depois. Era quase como se a marca do Tanjiro tivesse meio adormecida ainda, sabe? Apesar do Rengoku ter sim cumprido o segundo requisito de batimentos cardíacos elevados e também a temperatura corporal elevada, por não ter cumprido o primeiro, não tem o que ele fazer. Ele pode fazer todo o esforço do mundo, ele não vai despertar a marca, porque não teve a ressonância da marca do Tanjiro, que é a original, para fazer esse efeito no Hashira das Chamas. Agora, se o Tangerina já tivesse tido seu momento de brilho de despertar sua marca num momento anterior à luta do Rengoku contra a casa, as coisas poderiam ter sido bem diferentes. O Rengoku, com toda a certeza do mundo, teria sim conquistado esse poder. Inclusive, eu pergunto pra você, como que seria a marca do caçador do Rengoku? Teria um formato de chama? Seria no rosto? Talvez no peitoral, cara? Seria um bagulho doido. Já deixa nos comentários que eu quero saber as teorias de vocês. Bora continuar os nossos casos de Sherlock Holmes de Kimetsu aqui e vamos entender a situação do Hashira do som, Tengen Uzui. Por que esse impressionante ninja, esse shinobi, não foi capaz de obter esse poder? Então, gente, sinceramente, a situação do Uzui é praticamente
praticamente idêntica, quase 100% igualzinha à do Rengoku. E eu digo quase 100% porque ela poderia ter sido diferente, e por muito pouco não foi. Quero só ver se vocês sabem do que eu tô falando. Em questões do requisito de batimentos cardíacos elevados, de temperatura corporal, isso aí é mole, pô. A luta do Uzui contra o Gyutaro foi absurda. Então, com toda certeza, ele deu esse check ali nos requisitos. Até porque, vamos ser honestos, né? O homem tava a todo vapor nessa batalha. E com relação a ele ter passado tempo ao lado do protagonista, ele também fez isso. Porém, aqui a gente entra no mesmo problema do Rengoku. O Tangerina não tinha despertado ainda a sua marca. Mas lembra que eu falei há pouco que o caso do Uzui era quase 100% idêntico ao do Rengoku? Então, quando a batalha dos caçadores ali contra o Gyutaro tava se aproximando do seu ápice, o Uzui e o Tanjiro estavam botando uma pressão danada pra cima da Lua Superior 6. Só que, querendo ou não, eles precisavam de um grande aumento de poder pra somente assim poder cortar o pescoço do Gyutaro. O maldito pescocinho duro, viu? E foi num momento mais à frente onde praticamente todo mundo tava na capa da gaita, sem olho, sem braço, envenenado, levando facada no queixo, que basicamente o Tanjiro reuniu todas as forças que ele pudesse juntar naquele momento e ativou pela primeira vez a sua marca do caçador. E graças a esse upgrade de poder, ele finalmente foi capaz de decapitar o Gyutaro. E aí que surge a dúvida que faz muita gente comentar um monte de besteira em vários vídeos pela internet. Eles comentam isso aqui. Ah, Sete, mas o Uzui é fraco. Por que ele não despertou a marca, sendo que o Tanjiro despertou antes dele? Pô, na moral, de verdade, você tá brincando comigo, né? A batalha literalmente acabou depois que o Tanjiro despertou a marca e decapitou o Gyutaro. Não teve mais luta. E assim, pra dizer que não teve absolutamente nada, até teve, né? Porque o corpo do Gyutaro lançou um último Kekijutsu ali pra basicamente explodir tudo, varreu por completo todo o resto do distrito do entretenimento, e o próprio Uzui, na verdade, grita pro Tanjiro: Não acabou, corre! não como se não tivesse acabado de ainda vai ter combate, luta e tudo mais, mas não acabou a consequência ali do último golpe do Gyutaro, que ainda ia ter uma parada enorme vindo, mas combate puramente, uma luta mesmo pra você poder performar e ter um upgrade de poder, não teve nada disso. Então me digam, como que o Uzui ia despertar a marca, se a batalha acabou? Além de que pós isso tudo, cara, tanto o Tanjiro quanto o Uzui estavam na capa da gaita. O Uzui nem se fala, a quantidade de veneno que tinha no corpo dele, mesmo pra um cara que tem resistência a veneno, mas naquela quantidade não tem como, ele ia morrer. Se não fosse pela Nezuko, ele tinha ido de Vasco. Resumindo, pessoal, não tinha o que fazer. Agora, como eu disse antes, as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Se o Tanjiro tivesse despertado a marca contra o Gyutaro um pouquinho mais cedo e por algum motivo do além, a força que ele ganhou não fosse o suficiente pra decapitar o Gyutaro e a batalha se estendesse um pouquinho mais, aí sim seria uma oportunidade ali pra fazer sentido no roteiro e dentro da história do Uzui conseguir despertar a sua marca. Que inclusive eu também fico imaginando e teorizando como que seria o formato dela e aonde. Talvez uma nota musical, assim, perto da orelha, meio no pescoço. O que vocês acham? Já deixa nos comentários como é que seria a sua marca se o Uzui tivesse uma. Mas beleza, né? Todo mundo compreendeu por que o Uzui não teve marca, né? Ok? Dito isso, bora pro último caso e é o mais complexo de todos. E é bom avisar que a gente vai ter um spoilerzinho ou outro, tá? Então fica ligeiro. Por que a Hashira do inseto Shinobu Kocho não despertou a sua marca? O caso dela não tem nada a ver com um dos outros dois, hein? Foi roteiro, foi alguma forçação ou faz sentido dentro do que aconteceu na luta nessa parte da história? Vem comigo. Basicamente, pessoal, lá no arco futuro do Castelo Infinito, a gente vai ter uma luta entre o Lua Superior 2 e a nossa queridíssima Shinobu. Pois é, cara, uma luta da Shinobu contra o Doma. E assim, a realidade que muita gente tem dificuldade em aceitar é que a própria Shinobu nunca contou com a possibilidade de um dia despertar essa marca. Pelo menos é o que eu interpreto, e eu vou explicar por quê. Primeiro que ela nem participa do treinamento Hashira, que o foco era a questão toda da marca. Claro, aí você pode argumentar, pô, mas Sete, ela tava ocupada com outras coisas. De fato, ela tinha um outro propósito ali, além da própria vingança. Mas como ela nem participou do treinamento que focava nesse quesito da marca, ela provavelmente nem contou em talvez conseguir despertar isso. Até porque como a Shinobu é uma espécie de Batman dentro da história de Kimetsu, essa questão do preparo, se ela não tá por dentro desse assunto específico, não tem por que ela incluir ele dentro de possibilidades. O plano dela, na minha visão, sempre foi confiar no seu veneno. Caso o veneno da espada não funcionasse, ela teria todo o veneno que tá dentro do corpo dela. Ela sabia que o Doma ia comer ela. Ou melhor, devorar, né? Melhor, né? Porque aí a quantidade de veneno que ele viria a absorver seria letal pra ele. E criaria a oportunidade perfeita pra Kanao e qualquer outro que tivesse junto no combate ter uma chance de finalmente acabar com o Doma de uma vez por todas. É aquela famosa história, eu me sacrifico, mas eu me sacrificando eu vou criar a oportunidade pra você poder finalizar o que eu não consegui. Agora entendam uma coisa, falando de requisitos, a Shinobu, diferente do Uzui e do Rengoku, ela cumpre sim o requisito de ter passado tempo ao lado do Tanjiro, ou pelo menos perto do Tanjiro, depois dele ter despertado a sua marca, coisa que o Uzui e o Rengoku não fizeram. Porém, na questão dos batimentos cardíacos e da temperatura corporal, as coisas complicam um pouco. Talvez aqui ela tenha só meio requisito cumprido, e eu digo talvez porque é meio complicado de cravar com toda certeza. No caso dos batimentos, eu imagino sim que ela tenha ficado acelerada a ponto
ponto de ter mais de 200 batimentos por minuto. Coração batendo a 1000 mesmo. Mas na outra parte referente à temperatura corporal, eu tenho certeza que ela não conseguiu atingir os 39 graus. E tudo isso por culpa do oponente dela, que era o Doma. Galera, se fosse qualquer outro Oni que ela tivesse enfrentado, ela teria despertado a marca. Vocês têm noção disso? Mas ela tinha que dar o azar de literalmente ter uma luta contra um cara que consegue baixar a temperatura do ambiente, que consegue congelar as coisas, pedaços de roupa, a própria pele dos oponentes. E como nós mesmos vimos nessa luta, se a Shinobu respirar aquele ar, cara, ela congela o próprio pulmão. Respirando, ela tá se matando, galera. Vocês têm noção disso? A habilidade dos caras é respirar, cada um tem a sua respiração. E aí o maldito do Doma tira exatamente o que ela tem de melhor. Então assim, analisando bem, o que a maioria dos fãs acredita, e eu incluso, é que a temperatura corporal da Shinobu foi impedida de superar os 39 graus. Se chegou perto ou qualquer coisa assim, é impossível a gente saber. Mas tudo isso se deve à temperatura super gelada do ambiente, do ar, de tudo. Sendo sincero com vocês, não existe em lugar nenhum uma fala da autora que ela tenha escrito ali de algum personagem que seja: a Shinobu não despertou a marca por motivo X. Não tem isso, não existe, então esquece. Se você tá procurando uma justificativa assim, você nunca vai encontrar ela. Mas eu acho sim que interpretando todo o contexto da luta da Shinobu contra o Doma e tudo que aconteceu por conta daquele ambiente congelante, você tranquilamente consegue interligar os pontos e chegar à conclusão de que a Shinobu só não despertou a marca por culpa do poder de gelo do Doma. Porque se não fosse isso, se o Doma não tivesse esse poder, a Shinobu teria sim despertado a sua marca do caçador. E assim como eu perguntei das outras marcas, eu quero saber de agora, como vocês acham que seria a marca do caçador da Shinobu? Uma borboleta? Talvez outro inseto? E onde é que seria? E assim, pessoal, toda essa explicação que eu passei pra vocês é com base na minha interpretação da obra. Você é totalmente livre pra discordar de alguma coisa que eu falei, e eu gostaria de saber os argumentos de vocês a respeito de alguma coisa que talvez você não tenha concordado. No fim das contas, vocês sabem exatamente o motivo do porquê que esses 3 Hashiras, Shinobu, Uzui e Rengoku, não despertaram as suas respectivas marcas do caçador. Muito bizarro parar pra pensar que de 9 Hashiras, só eles 3 não conseguiram. E se você tem algum amigo que não sabia dessa história toda, manda esse vídeo pra ele poder ficar bem informado. E não esquece de assistir um desses vídeos que tá aparecendo por aqui que você vai gostar bastante. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!